Aleluia. Quero cumprimentá-lo, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração, amém? Amém. Você recebe essa paz no seu coração? Amém. Graças a Deus, que bom. É bom estar aqui, uma cidade linda, uma região maravilhosa. É porque eu nasci bem pertinho daqui, viu? Não muito longe, né? E a Bíblia Sagrada diz que se a raiz é santa, o fruto também o é, né? Graças a Deus. Queremos deixar um abraço do ministério, dos irmãos da Comunhão Cristã Aba de Curitiba, em Curitiba, a todos vocês, celebrando 9 anos, passou rápido. Na verdade, eles celebram 9 anos dos 25 que nós celebramos, né, lá em Curitiba. Esses dias atrás, celebramos 25 anos do nosso aniversário em Curitiba. 25 anos de bênçãos, muitas bênçãos, bênçãos e muitas bênçãos. Graças a Deus por isso. Quantos de vocês sabem, quantos de vocês creem que Deus é bom? Amém. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Quando eu era adolescente, tinha um pastor que pastoreava a nossa igreja ali, e ele dizia o seguinte: só Deus é Deus. Como Deus não há nenhum outro Deus, como Deus, só Deus mesmo. Tá? Então Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Graças a Deus por isso. Parabéns, Marco Aurélio, Rosana, toda a sua família. Parabéns ao ministério, pessoal que está aqui ombro a ombro, lado a lado, ajudando nessa caminhada a salvar vidas e a formar líderes. Graças a Deus por isso. Esse é um norte que nós temos no nosso ministério: salvar vidas e formar líderes. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, salve vidas, né? E fazei discípulos de todas as ações, ou seja, formem líderes. Então, a palavra de Deus nos orienta, nos instrui a fazer isso. Se porventura eu encontro algum cristão que está meio triste, está assim meio cansado, meio desanimado, ele vem pedir algum conselho para mim, eu digo o seguinte: a solução para alegrar o seu coração é: você precisa levar alguém a Jesus. Você precisa testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. Quando você ajuda uma pessoa a encontrar-se com Cristo Jesus, declarar que Ele é Senhor da vida dela, e essa pessoa vai passar a eternidade na presença de Deus, o seu coração se alegra. A Bíblia Sagrada diz que existe festa no céu. Você imaginou se você se torna um promotor de festa nos céus? Hã? Promotor de festa nos céus, levando as pessoas a conhecerem Cristo Jesus como Senhor, como Salvador pessoal da vida dela. Como isso é muito importante, como isso é necessário. Nós cristãos precisamos ter isso dentro de nós, abrir os nossos olhos. Quantas pessoas que você encontra durante a semana toda, triste, angustiada, com medo, insegura, aflita, e que elas precisam da salvação que há em Cristo Jesus. Conhecer o amor de Deus que há em Cristo Jesus. Esses dias, estava falando para um grupo de pastores, e eu deixei eles escandalizados. Eu falei o seguinte: irmãos, vocês sabiam que Deus não ama mais as pessoas? Eles arregalaram os olhos igual vocês arregalaram agora, né? Como assim Deus não ama mais? Não, Deus não ama mais. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ou ama? O verbo está no passado ou está no presente? Fugiram da escola ou não? Não. O verbo está no passado. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o Filho dele. Ele já fez isso, ele já amou. Aí perguntaram: mas e agora? Agora é o seguinte: a Bíblia diz que Ele derramou o amor dele em nossos corações, e agora as pessoas irão conhecer o amor de Deus através de nós, igreja, filhos de Deus. As pessoas somente conhecerão o amor de Deus se você amá-las ao ponto de levar alguém a conhecer Jesus. O amor de Deus flui através da minha vida, flui através da sua vida, das nossas vidas, e nós somos gratos a Deus por isso, o grande amor de Deus. Louvamos a Deus pelo estado do Paraná, louvamos a Deus pelo Brasil. Esses dias atrás, acho que faz um mês aproximadamente, eu fui ministrar em Cuiabá. Vocês acham que Maringá é quente?
Vai a Cuiabá. Meu Deus, eu tinha que pregar uma mensagem. A mensagem que eu preguei, ela diz: irmãos, o inferno é muito quente, irmão, mais quente que isso aqui. Para ninguém querer ir para o inferno, né? Mas é muito quente aquela terra, é impressionante, impressionante. E depois, a Igreja Assembleia de Deus, pastor amigo, um homem de Deus, uma pessoa muito querida, uma igreja muito querida. E aí ele tinha falado o seguinte: Pio, você vem, você prega aqui, e você terminando a sua mensagem, você entra no meu carro, nós vamos viajar 160 quilômetros, 180 quilômetros, vamos dormir numa cidadezinha. Depois de lá, a gente levanta às 5 horas da manhã, vamos viajar mais um trecho e vamos pescar. Eu falei, está feito, né? Aí eu falei para ele, só que eu não vou levar paletó, gravata, essa coisa toda, eu vou pescar. Ele falou, não, não precisa trazer não, pode vir bem a paisana, né? E aí estou eu lá, de jeans, né? Coloquei um sapato, né? Sem paletó, pregando numa igreja Assembleia de Deus, que eles exigem que tenha que usar gravata, né? Tem que usar gravata. E eu lá, sem gravata. E preguei, aí falei, irmãos, olha, eu queria até orar com vocês hoje, mas eu não vou orar não, ok? Depois da mensagem eu estou indo embora. Saí correndo pelo corredor, na porta da igreja, tirei o sapato, coloquei um tênis, entrei no carro do pastor e fomos viajar. Eu não conhecia o interior do Mato Grosso. Queridos, que região linda. Soja para todo lado, mas soja é a coisa mais linda, uma região assim. Viajamos 180 quilômetros, soja dos dois lados. Aquilo a perder de vista. E eu falei assim, Deus, como o Senhor ama a nação brasileira, Deus. Como o Brasil é uma nação abençoada pelo Senhor. Deus, olha isso aí, um estado do Brasil com tanta riqueza, com tanta fertilidade, com tanta beleza. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E aí depois fomos para a cidade, dormimos lá, uma cidade linda no interior, uma coisa assim extraordinária, um padrão primeiro mundo, a cidade, coisa linda. Aí eles disseram, não, quem construiu essa cidade, quem governa essa cidade aqui, são os barões do soja, né? Eles disseram, não tem escola particular, só escola pública, né? O ensino altíssimo, altíssimo, não tem ninguém fazendo medicina particular, privada, a medicina, consultório, hospital, tudo público, para o povo. Então, uma coisa impressionante, não tem político governando, é o presidente da cooperativa que fica 4 anos, depois ele coloca outro presidente da cooperativa, outro 4 anos, e assim que eles governam a cidade, governam a região. Coisa impressionante. Falei, Deus, como o Brasil é lindo, como o Brasil é abençoado, como o Brasil é rico. Eu não sei se vocês deram conta, Maringá é uma cidade muito especial. Eu acho que é a segunda cidade mais importante do Paraná, depois de Curitiba, né? Mas é uma cidade muito gostosa, muito abençoada. Você tem abençoado a sua cidade ou não? Você tem? Você tem abençoado Moarama? Tem, né? Cruzeiro do Oeste, né? Cianorte, né? Vocês precisam abençoar a cidade onde vocês estão. Você não pode dizer, aqui é sujo, aqui é isso, aqui. A Bíblia diz, se você mudar para uma cidade, abençoe aquela cidade, porque na prosperidade dela está a sua prosperidade. Então, eu e você somos instrumentos de bênção. Bênção, você existe para abençoar, para abrir a sua boca e abençoar. Não murmurar, não reclamar, não maldizer, mas abençoar, abençoar. Maringá, uma cidade espetacular, especial, graças a Deus por isso. E o povo de Deus e o reino de Deus aqui está crescendo forte. Graças a Deus por isso. Aliás, o Brasil, né? Imagina, pela primeira vez na história, um presidente da República levantando as mãos no dia da Páscoa, né, adorando o Senhor, cantando louvores ao Senhor, bendizendo ao Senhor, com os ministros dele do lado, batendo palma e dizendo, Ele vive, aleluia. Que coisa tremenda, o diabo fica endemoniado com essas coisas, né? A Rede Globo, fica todo endemoniado essa turma aí, impressionante em ver o presidente da República com a sua esposa e família bendizendo o nome do Senhor, que coisa tremenda. Se você ainda não crê, espera um pouquinho que você verá. Aleluia, graças a Deus. Eu quero dividir um pensamento com você. Quero falar um pouquinho sobre Deus. Falar um pouquinho sobre Deus, pensar um pouquinho sobre Deus. 9 anos desse ministério nessa cidade. Queridos, só pode ser Deus, não é? Só pode ser Deus. Deus ministrar aos corações, ministrar às vidas, trazer
restaurações, trazer solução, trazer mudanças. Só Deus. Agora, eu acho que muitas vezes, eu e você oramos dizendo: Deus, eu creio em Ti, Deus, eu amo o Senhor, Deus, eu quero fazer a Sua vontade, Deus, eu quero servir ao Senhor com alegria, com amor. Mas você sabia que Deus crê mais em você do que você nele? Você já pensou nesse prisma, olhando de lá para cá, não daqui para lá? Deus, Ele crê mais em você do que você nele. Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é tremendo. E as pessoas, nos dias de Jesus, quando Jesus estava exercendo o ministério dele aqui pela terra, elas não sabiam disso. E a Bíblia Sagrada conta uma história de que um pai tinha um garoto, talvez uns 10, 12 anos de idade, e que por muitos anos, espíritos imundos, espíritos malignos, atacavam a vida dessa criança, desse menino. E esse pai, aflito, não sabendo aonde buscar recurso, solução para esse problema na sua casa, esse pai trouxe o seu filho, eles vieram até Jesus. Só que Jesus não estava naquele momento, naquele lugar. Estavam os discípulos de Jesus, com exceção de Pedro, Tiago e João. E Jesus, eles haviam subido num monte. E Jesus naquele monte transfigurou. Ele se apresentou diante dos 3 discípulos com muita glória, com muito resplendor, com muito fulgor. Só que lá embaixo no vale, os demais discípulos, ao ser perguntado, abordado pelo pai do menino, dizendo: ore pelo meu filho, expulse esse espírito maligno, eu preciso de paz na minha casa, eu quero ver o meu filho feliz. E eles ficaram ali algumas horas, quase que a noite toda, e não conseguiram libertar aquele garoto. Jesus desce, e ao descer ele encontra-se com essa situação, um grupo de pessoas ali. E em Marcos capítulo 10, no versículo 27, vamos ler o 26, é possível colocar o 26, um anterior? Se for possível, 10, 26, diz assim, Marcos 10, 26, não tem jeito? Então deixa o 27, mas os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Olha o versículo 27, próximo, next one please, olha lá. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. 90% das coisas são possíveis para Deus. 95, 99,5. 100% das situações, 100% das circunstâncias adversas, todas as coisas são possíveis para Deus. Alguém entendeu e disse amém? Para Deus todas as coisas são possíveis. De novo, para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, se você tem isso como certeza dentro de você, se isso na verdade é um princípio dentro de você, é uma estrutura dentro de você, para Deus todas as coisas são possíveis. Ao levantar pela manhã, ao abrir os seus olhos, ao sair da sua cama, você tem essa certeza: para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe espaço para ansiedade, não existe espaço para preocupação, não existe espaço para dúvida. Para Deus tudo é possível. Por que você está preocupado? Por que você está roendo as unhas? Por que você está dizendo: não, mas olha, se para Deus tudo é possível? E é possível. E é possível. Para Deus tudo é possível. Isso significa que Deus não tem adversários. Deus não tem adversidades.
O trono de Deus não está sendo ameaçado. Não existe no universo, no cosmos, nenhum ser, nenhuma entidade, nenhuma mente, nenhum poder que esteja pensando, planejando se levantar contra Deus. Não existe isso. Deus não tem adversidades. Não tem. Deus reina soberanamente. Agora, o que é mais incrível de tudo isso, ou o que é mais crível de tudo isso, é que Deus, Ele quer, Ele permite, e Ele quer que nós, os seus filhos, tenhamos acesso a esse poder ilimitado. No ano ilimitado, Deus quer que tenhamos, como filhos amados que somos, acesso a esse poder ilimitado. Ele quer. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, é necessário uma pequena mudança na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa maneira de raciocinar, de ver, de ponderar, de analisar. Precisa de uma metanoia, precisa de uma mudança na nossa mente. Como é que eu posso acessar esse Deus todo-poderoso, esse Deus que para Ele tudo é possível? O que Deus fez para que nós pudéssemos acessar tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele faz. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, declara assim: que diremos, pois, diante destas coisas, diante das coisas, diante das adversidades, diante de um diagnóstico médico, de uma doença terrível, diante de um enunciado de um desemprego, diante de uma intriga, diante de uma calúnia, diante de uma má fama? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que para Ele tudo é possível, Ele é por você. Quem é e o que é que pode se levantar contra você? Esses dias, eu tive o privilégio de sentar com duas jovens. Há 4 anos atrás, elas queriam falar comigo. Eu as atendi e elas disseram assim: pastor, nós procuramos, desejávamos conversar contigo porque queremos frequentar essa igreja. Eu falei: pois não, é uma alegria. Só que nós somos casadas. Nós vivemos juntas e nós somos casadas. E eu não quero frequentar a igreja sem a sua permissão. Você é o pastor, titular, sênior. Você nos permite frequentar a sua igreja? Eu falei: sejam bem-vindas, esse é o melhor lugar para vocês estar, na igreja do Senhor Jesus. E elas disseram: muito obrigado, pastor. Passou um ano mais ou menos de um ano, ela mandou um e-mail muito grande e disse: pastor, nós estamos saindo da igreja, não vamos ficar aqui não. Na verdade, a gente queria trabalhar na igreja, a gente queria servir na igreja e tal, e estamos num grupo familiar e o nosso apacentador, o nosso líder disse que não, aí não, estar aqui, frequentar, receber a palavra, ser ministrado sim, agora ministrar as pessoas não. Então nós estamos saindo. Tá bom. Passam os 3 meses, ela me manda um e-mail desse tamanho e diz: pastor, nós queremos voltar. Nós queremos voltar, pastor. Você nos aceita de volta? Aceito, pode voltar. E elas voltaram. Passou mais ou menos 1 ano e meio. Agora elas procuraram, disseram: pastor, eu quero falar contigo. Vem aqui, senta aqui. Daí, o que vocês querem conversar comigo agora? Pastor, é o seguinte, eu quero dizer para você que nós não estamos mais juntos. Nós éramos casados em não sei o que lá, tem um nome lá. E ouvindo você pregar, domingo após domingo, ouvindo músicas como: que amor é este, ao ponto dele ter dado o filho dele para morrer por mim. Que amor é esse? Ela falou assim: aquilo foi mexendo. E um dia eu entrei aqui nessa igreja, e você declarou uma palavra dizendo: Jesus Cristo morreu na cruz uma vez só, e o sangue dele perdoa os teus pecados no passado, perdoa no presente, perdoa no futuro. É o mesmo sacrifício. Quando eu entendi isso, pastor, eu falei: eu tenho lutado
para deixar essas práticas, mas eu não preciso lutar, porque eu não sou isso. Ela falou assim: pastor, abriu a minha mente, e nós já estamos 6 meses separados, ainda moramos no mesmo apartamento por questões econômicas e de emprego, de empresa. Pastor, dá vontade, pastor, de parar o carro na rua. Ela falou assim: parar o carro na rua, fazer aviãozinho, assim, sair correndo e dizendo: eu sou livre, Jesus me libertou. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para Ele tudo é possível. E a minha oração é que nesses 9 anos você possa abrir os olhos do seu entendimento e dizer assim: existe porventura alguma coisa impossível para Deus? E a partir do momento que eu e você pararmos de pensar limitadamente e começarmos a pensar ilimitadamente, nós começamos a pensar como Deus pensa. E ela falou assim: pastor, é uma alegria, pastor, eu sou livre, pastor, eu tenho paz, pastor, eu tenho alegria, pastor. Eu falei assim: mas me diga uma coisa, o seu irmão, ele é pastor? É. E quando ele soube que você estava sendo recebido aqui na nossa igreja, o que ele disse? Não, ele simplesmente xingou você, maltratou você. Diz: a Aba é uma igreja que abre a porta e recebe todo o lixo, todo tipo de pessoa, por isso que é uma igreja grande, não quer santificação, não quer pureza, não quer isso, não quer aquilo. Eu ouço esse tal de Pio, não vou ouvir mais. Foi isso que ele falou há 4 anos atrás. Falei: e agora, o que ele falou? Bem, agora ele... não sei. Falei: e a sua mãe e seu pai, que são evangélicos? Falou assim: pastor, foi tão impressionante, eu fui visitar minha mãe, eu cheguei em casa, entrei em casa, ela me deu um abraço e disse: filha, o que aconteceu com você? Você é outra. Num abraço que ela me deu. Aí eu falei: mãe, eu estou livre, eu estou liberto. Aí a mãe falou assim: eu sabia, filha, eu cria. Quando você falou que ia para a Aba, eu cria, porque eu ouço aquele pastor lá, aquele que ele fala assim, queima dentro da gente, filha. Eu sabia que um dia isso ia acontecer na sua vida. E aí eu olho para outra, falei assim: e você? Essa é uma experiência dela, e a sua experiência? Falou: pastor, quando ela me contou isso, eu não entendia. Eu falava: não pode, para com isso, não. Mas eu comecei a orar. Falei: Deus, eu preciso dessa experiência. Essa é dela, eu quero a minha. Se ela tem essa libertação, eu quero ter a minha libertação. Se o Senhor fez na vida dela, o Senhor vai fazer na minha. E passou mais ou menos, pastor, assim, um mês e pouquinho. E conversamos uma noite assim, batemos papo, conversamos e oramos. E fui deitar, falei: Deus, por favor, fala comigo, faça alguma coisa. Falou assim: eu acordei pela manhã, eu senti que como se fosse uma mão, entrou dentro de mim e tirou algo. E simplesmente eu abri os olhos assim, era uma outra alegria, era um outro sentimento, era uma outra maneira de ver a vida. Falou assim: pastor, eu fumava, eu bebia, eu sentava, eu tomava assim 10, 12 latinhas de cerveja, bebia, fumava. Pastor, a partir daquele instante, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, e eu entendo o que ela está falando, porque eu experimentei também. Aí elas falaram assim: olha, eu quero marcar um horário com a sua esposa, com a Rose. Falei: vamos marcar, mas por quê? Não, eu quero que ela nos ensine, nos dê uma orientação de como achar um namorado, nós queremos casar, ser mãe, ter filhos, é isso que nós queremos fazer. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Meu irmão, está na hora de você sair na rua, botar a barriga para dentro se for possível, o peito para fora, levantar a cabeça e dizer: ei, ei, se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu irmão, eu e você, nós temos valorizado demais o que o diabo tem feito. Está na hora de você desprezar o que ele está fazendo. Ele já foi derrotado, ele já foi vencido, ele já foi destruído, ele já está debaixo dos nossos pés. É assim que devemos ver a vida cristã. Olha o versículo seguinte, versículo 32, por gentileza. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você sabe o que é poupar? É guardar algo para você, é reter algo para você. Aquele que não poupou, que não guardou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mas o entregou por todos nós. Queridos, eu já compartilhei esse pensamento aqui com vocês, eu vou repetir ele. Imagina se você for numa feirinha de trocas, de escambo, troca. Você leva lá um tênis para trocar por alguma coisa. Você chega naquela feira, você está com o seu tênis na mão, e diz assim: eu quero uma camisa, uma camiseta. Aí você olha assim e diz, a moça da tendinha lá diz assim: eu tenho aqui uma camiseta. Ela mostra para você, você fala: não, essa camiseta está muito surrada, né? Ela está muito experiente, já foi usada demais. Deixa, não, essa camiseta não, meu tênis vale mais. Aí você vai na outra, ela mostra lá uma camiseta, alguma coisa, e diz: não, meu tênis vale mais que essa camiseta. Aí você chega numa outra tenda lá, a moça diz: tem uma camiseta legal aqui, bem boa. Você olha a camiseta e diz: essa está bacana. Aí você dá o tênis para a moça e fica com a camiseta. Você fez uma troca. E por que você deu o seu tênis agora em troca daquela camiseta? Porque para você, aquela camiseta tem o valor do seu tênis. Senão você não teria trocado. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu filho, mas Ele deu por você. Quanto é que você vale para Deus? Você vale para Deus o mesmo que Jesus Cristo vale para Ele. Meu Deus! Olha o texto de novo, por gentileza. Versículo 32, olha o texto novamente. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, com Jesus Cristo, e de graça, 50% das coisas que você precisa? É isso que está escrito? 70%? 80%? Se você dizimar, Ele dá 85% do que você precisa? Não. Todas as coisas. Todas as coisas. E de graça. Querido, se é de graça, não tem que pagar preço. Se é de graça, é de graça. Se é de graça, é de graça. Ele deu Jesus para salvar você. E juntamente com Jesus, o texto diz que Ele deu todas as demais coisas. Queridos, que texto extraordinário, que texto maravilhoso. Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo, eu e você tenhamos acesso a Ele, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus do impossível, a esse Deus ilimitado. E quando nós declaramos que cristianismo não é religião, nós fazemos essa declaração com base na própria Bíblia Sagrada, pois toda religião obriga, toda religião exige que o seguidor daquele Deus faça algo, dê algo para aquele Deus. Mas o cristianismo não. O cristianismo é o nosso Deus que deu a mim e a você, que deu a nós. Eu não me torno filho de Deus dando algo para Ele. Eu me torno filho de Deus porque Ele deu o Filho dele por mim. Essa é a diferença. Aliás, gigantesca diferença. Todas as religiões pedem sacrifícios, oferendas. No cristianismo não é assim, não é assim. No cristianismo, Ele, Deus, veio ao nosso encontro. Ele veio ao encontro do homem para salvar, para libertar, para socorrer, para curar, para cuidar, para abençoar. Esta semana, eu atendi uma jovem senhora, e ela falou assim: pastor, muito obrigado por me receber.
pelo número de membros que nós temos em Curitiba, na nossa igreja de Curitiba, eu só atendo pessoas da igreja, membros da igreja. Mesmo assim, tem uma fila de agenda para atendimento. Pessoas que não são membros, eu não atendo. Tem outra equipe lá, a equipe pastoral atende essas pessoas. Mas ela pediu, insistiu, não, eu quero falar com o Pio. Aí eu abri um espaço lá na agenda e atendi. Ela veio e disse, pastor, muito obrigado por me receber, muito obrigado. Pastor, há 7 anos atrás, o meu pai faleceu. Teve um mal súbito lá e morreu. Eu disse assim, Deus, por que você fez isso? Por que você matou meu pai? Deus, eu te odeio. Deus, você não vale nada. Deus, eu te odeio com todas as minhas forças. Você matou meu pai. E ela disse, eu tinha uma obesidade, fiz lá uma cirurgia bariátrica e tal, e já tinha passado 1 ano e pouquinho da cirurgia, e de repente, ela falou assim, eu sou casada, tenho um filho, nessa época já estava com 18 anos, um outro segundo, já estava com 13, 14 anos, de repente eu percebi que eu estava grávida já de alguns meses. Eu falei, Deus, agora não. Deus, se eu odiava você, Deus, agora eu vou odiar mais. Eu não quero um filho, não quero mais um filho, já tenho 2 filhos, não quero mais filho, não tenho tempo para isso. E foi a gestação. E ela disse, nasceu uma criança, um menino. E aí já nas primeiras horas, lá na maternidade, o pediatra disse, olha, nós estamos chamando um especialista para atender sua criança, porque ele tem alguns sintomas, algumas coisas complicadas aqui. E vieram 2, 3 especialistas e dizem, olha, você tem uma criança especial. Talvez ela não vai conseguir ouvir, se ela enxergar, vai enxergar assim com muita dificuldade, falar provavelmente nunca vai falar. E essa é a criança que você tem. E ela disse, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, Deus? Deus, o que você está fazendo comigo? O Senhor mata o meu pai. Agora me dá essa criança que eu não queria, e ainda com tantos problemas. Deus, eu te odeio. Agora eu tenho certeza que eu te odeio. Passou uns 6 meses, a criança tinha que tomar 4, 5 medicamentos, porque tinha até 30 convulsões por dia. Então eu ficava medicando a criança. Falou assim, o local que eu trabalhava era um comércio, ele foi vendido. E o casal que comprou o comércio é membro da Comunhão Cristã Aba. No primeiro dia, ele reuniu todos os funcionários e disse, olha, eu quero dizer que eu sou o novo proprietário, eu comprei esse comércio, e eu sou cristão, sou evangélico, sou membro da Comunhão Cristã Aba aqui em Curitiba, e eu queria apresentar para vocês um plano, que é um plano de salvação. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, pecados estes que nós herdamos de Adão, e agora Jesus veio para saldar essa dívida, essa herança maldita, para nos libertar disso. Se você crê em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, você é salvo e se torna filho de Deus. Se você quer voluntariamente, não é porque eu sou o seu patrão agora não, mas se você voluntariamente quer, levante a sua mão, faça um gesto, eu quero orar com você. Ela falou que todos os funcionários levantaram a mão. Ela fez assim porque, ela falou assim, até os 12 anos, eu frequentei a igreja evangélica. Eu sabia o que ele estava falando. Eu falava, não, eu não quero Jesus, não quero Deus, não quero ninguém. E ele pediu para todo mundo repetir uma oração, e todo mundo repetiu, e eu fazia assim, mas não repetia. Eu falei, eu não vou repetir esse negócio. Passou uns 2 meses, ele começou a conversar com cada funcionário pessoalmente, e aí ele me chamou para bater um papo, e daí, me conta a sua história. Aí eu contei essa história para ele. Aí ele falou assim, eu creio que Deus pode curar o seu filho. Ela falou assim, não, isso não existe, o médico disse que não tem como. Não, eu creio, eu vou orar pelo teu filho. Ele falou assim, aí chegava segunda-feira, ele vinha lá com um CD de mensagem, e dizia, isso aqui meu pastor pregou ontem, e ontem ele disse que Deus é poderoso, eu creio que Deus é poderoso, escuta essa mensagem. E eu ouvia o CD,
Ah, ouvi. Não. Tem que ouvir 5, 6 vezes pelo menos. Falou assim, aí eu começava a ouvir, e ouvir. Eu vi aquilo, e disse, se o que esse pastor está falando é verdade, eu estou errada. Mas eu estou certo, então ele está errado. Ele está errado. É assim. E aí ele disse, escuta, eu senti no coração, eu gostaria de orar, não juntamente pessoalmente, mas marcar um horário. Que tal se a gente acordasse às 3 horas da manhã, por mais ou menos assim, 10, 15, 20 dias, um tempo que eu estou sentindo no meu espírito que a gente deveria orar. Você acorda na sua casa com seu marido, eu com a minha esposa, nesse horário aqui, a gente vai orar, abençoando o seu filho, agradecendo a Deus pela cura dele. Ah, vamos? Ele falou assim, eu acordava, mas não orava, não acreditava. E ele e a esposa orando. Depois de uns 15, 16 dias mais ou menos, eu peguei uma mensagem sua, coloquei lá, e você diz, aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por todos nós, como que ele não nos dará juntamente com esse filho Jesus todas as coisas? Falou, pastor, imagina uma pedra de gelo, e você pega um pedaço de ferro, e bate, faz assim, e trinca todo o gelo, faz assim. Eu senti que aquilo trincou algo dentro de mim. E não só trincou, mas abriu. E eu chorei. Fazia, pastor, uns 5 anos que eu não chorava. Eu tinha tanto ódio que eu não chorava. Eu comecei a chorar. Devo ter chorado assim umas 2 horas de madrugada. E orei. Falei, Deus, eu creio que o Senhor pode curar meu filho. De manhã vou para o meu trabalho. Chego lá no meu trabalho. Está lá o meu patrão. E daí? Está orando? Está ouvindo a mensagem? Falei, eu vi essa mensagem aqui. Tá. Falei, essa mensagem é boa, hein? Essa mensagem é boa. Mas é o seguinte, eu decidi não dar mais medicamento para o meu filho. Ele falou, verdade é. Por quê? Eu estava orando, entendi que Deus não somente deu Jesus para me salvar, mas juntamente com Jesus, tudo que eu preciso Ele me deu. E eu recebi a cura do meu filho. Ele falou, amém. Você crê, se tem fé para isso? Tem, amém. Ela falou assim, tomava Gardenal, tomava Rivotril, tomava, enfim, criancinha. E ela falou assim, não vou dar mais. Tá bom. Passou um dia, passou 2, sem nenhuma crise, sem convulsão, sem nada. Se eu dissesse para o médico que eu ia suspender esses medicamentos assim, de repente ele ia me prender, botava na cadeia, porque senão eu vou matar o seu... Você está matando o seu filho, o médico ia dizer. Não pode fazer isso. E interrompi o tratamento. Passou uns 15 dias, eu tinha que fazer alguns exames. Levei para o neurologista, levei lá para a equipe, que estava estudando o caso do meu filho. Não falei que não estava dando medicamento. Fizeram os exames lá, deu tudo negativo. O médico olhou e falou assim, eu não estou entendendo. Seu filho não tem nada. Ela falou, doutor, a gente está orando lá na igreja, tal, Deus curou. Eu já ouvi que existe isso, tal, cada um tem a sua fé, o respeito, aquela coisa toda, mas vamos fazer mais exames. Fez mais exames e foi. Conclusão, olha, o seu filho não tem absolutamente nada. Nada. Aí ela falou assim, pastor, agora imagina a minha situação, de inimiga de Deus, odiando Deus, agora Deus curou meu filho. Agora já se passaram, pastor, 3 anos e meio. Uma criança que não era para andar, corre, joga bola, brinca, não era para falar, fala que parece um papagaio. Faz contas. Tem uma capacidade assim impressionante. Pastor, o que é isso? É o amor de Deus. É a graça de Deus. Pastor, eu dediquei ele aqui na igreja. O meu patrão falou, escuta, você não quer dedicar sua criança, seu bebê? Né? Pode ser qualquer igreja, mas se quiser levar lá para a nossa igreja, a gente faz a dedicação. Trouxe ele aqui, dediquei ele aqui.
Isso causou uma revolução, os meus filhos se converteram, estão na igreja, frequentando uma igreja lá perto da minha casa. Falei, e você? Não, ainda não fui. Ainda não estou preparada, ainda, sabe, eu acho que eu preciso melhorar algumas coisas e tal. Falei, o que você fez de bom para ele curar o seu filho? Nada. E por que você acha que tem que fazer alguma coisa de boa para agradar ele, para depois começar a congregar, vir numa igreja? Eu não tinha pensado nisso. Venha, sirva o Senhor. Ela falou, mas sabe, pastor, eu fui numa igreja esses dias e me disseram que eu não sou dizimista, por isso Deus está pesando a mão na minha vida. Eu falei, ele pesou a mão na sua vida e curou seu filho? Que Deus é esse? O que você fez de bom para ele curar seu filho? Nada. E por que você tem que dar dízimo para ele te abençoar? Não, mas ele disse que eu estou debaixo de maldição. Mas como você está debaixo de maldição? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Você crê que Ele é teu Senhor e Salvador? Creio. Mas que maldição? Não, porque se eu não fizer corrente lá na igreja, se eu não der dízimo, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, tal, Deus vai mandar a doença de volta no meu filho, Deus vai... Eu falei assim, eu não sei que Deus é o Deus desse pastor dessa igreja, mas não é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que eu sirvo. Não é assim. Queridos, pense, por que nós servimos Deus? Por que nós servimos a Ele? Porque o nosso esforço, a nossa dedicação, são apenas expressões, são atos de amor, atos de gratidão, atos de honra, por tantos benefícios que Ele nos tem dado. Nós não fazemos o que fazemos para ter mérito diante dEle, fazemos o que fazemos porque Ele nos deu primeiro. São expressões de amor, de gratidão, de honra. Deus, eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta, porque eu quero agradecer o Senhor, bendizer o Senhor, honrar o Senhor, exaltar o Senhor. Eu quero estar no louvor da igreja, eu quero estar aqui ajudando a pintar, a limpar, a fazer isso. Tudo que eu faço, Senhor, eu faço por gratidão. Não é por barganha. Não é por barganha, é por gratidão. Nós não fazemos algo a Deus para depois receber uma bênção dEle, não. Nós fazemos tudo com gratidão, porque Ele nos deu primeiro. Veja essa experiência do grande rei Davi, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 10 em diante. 2 Crônicas 29, 10, olha, Davi velhinho, barba branca, cabelo branco. Ele estava agora então levantando recursos para a construção do templo, para que Salomão, filho dele, fosse construir. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste. 2 Crônicas? Não, 1 Crônicas, é 1 Crônicas. 1 Crônicas 29, 10. 1 Crônicas. Dá para colocar 1 Crônicas? 29, 10. Passei errado para vocês lá. Isto. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, de todo o povo, dizendo: bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Majestade, glória, poder, esplendor pertence a Deus, pois tudo que é nos céus e na terra é de quem? É teu, ó Deus. É teu, ó Deus. Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. De tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Você tem uma casa própria? Quem te deu? Oh, pastor, é que eu fiz um doutorado, eu tenho um salário, eu tenho uma empresa, eu suo a camisa, eu levanto de manhã, trabalho o dia todo, é isso que me deu a minha casa. E quem é que te deu a saúde para você trabalhar? Quem é que te deu a vida?
A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos, nas mãos de Deus estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Olha a sequência, pode pegar os próximos versículos lá. Agora, nosso Deus, damos-te graças. Quando você reconhece que para Deus tudo é possível, que tudo está ligado nele, tudo pertence a Ele, o que eu e você fazemos? Damos graças a Deus, louvamos a Deus, adoramos a Deus, servimos com alegria a Deus, honramos Deus. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Queridos, louvor não move a mão de Deus, não. Vamos louvar para atrair a presença de Deus nesse lugar. Deus, Ele não vem, Ele não vai, Ele está presente. Damos-te graças, Senhor. Aí Davi diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Depois que eles haviam recebido todas as ofertas e acumulados lá 3 toneladas de ouro, prata, tantas riquezas para a construção do templo. Salomão ia construir o templo. Quem somos nós que tão generosamente como fizemos, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Senhor, nós só devolvemos ofertas, dízimos, tempo, trabalhos voluntários, só estamos devolvendo aquilo que vem das tuas mãos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que coisa, amados, essa deve ser a postura diária da vida do crente. O nosso louvor, a nossa gratidão deve ser expressões por tudo aquilo que Deus já fez. Essa deve ser a nossa consciência, para nos levar a servir, a viver na presença do nosso Deus com alegria. Para quem crê e recebe a graça de Deus, essa é a base bíblica para você dizimar e ofertar, é o reconhecimento, é a gratidão, é a alegria por tudo aquilo que Deus já fez. Para quem crê e recebe a graça de Deus, essa é a base bíblica para você servir em alguma área da igreja, o reconhecimento, a gratidão, a alegria. Primeiramente Deus nos dá, depois nós reconhecemos e generosamente devolvemos um pouco do muito que Ele nos dá, e aí nós realizamos a obra de Deus, porque Ele nos deu primeiro, aleluia. Mais uma vez o texto de Romanos 8, 31 e 32, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você acha que se você fizer alguma obra, alguma coisa na obra de Deus, na casa de Deus, Deus vai ficar devendo para você, aí Deus vai te abençoar por causa disso? Não, irmão. Não é assim que funciona. A Bíblia não nos ensina assim. Mas Pio, se você ligar a televisão, os pastores pregam isso, se você ligar o rádio, eles ensinam desse jeito, mas está errado. Está errado, não é assim. Sendo Deus por nós, quem e o que será contra nós? Agora, para que esse Deus tão grandioso, tão gracioso, como está dizendo o texto aqui, pudesse estar do nosso lado, Ele teve que realizar um trabalho muito grande, um trabalho de entrega, de resignação, um trabalho de amor, de doação. Deus teve que perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos entrar na presença dEle. E a única maneira de perdoar pecado é através do derramamento de sangue. Pense comigo um pouquinho. Adão pecou, Eva, na verdade foi Eva, né? Ok? Eva pecou. Tá. Adão pecou, Eva pecou. Deus não poderia ter chegado ali e dizer assim: Adão, eu te perdoo, Eva, estão perdoados, continue aí. Ele poderia fazer isso? Sim ou não? Não podia fazer. Porque existe uma lei espiritual, um princípio espiritual, um valor espiritual, que diz que
A alma que pecar, essa morrerá. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Deus não podia. E aí o que ele fez? Ele pegou o homem e a mulher, conduziu para fora do jardim, colocou um querubim protegendo a árvore da vida, porque se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida depois do pecado, eles não teriam mais salvação, eternamente estariam perdidos. Agora, eles saem, e os filhos de Adão, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até você, todos nós nascemos fora do jardim. E por termos nascido fora do jardim, Davi no Salmo 51 diz que nós nascemos em pecado, iniquidade e transgressão. E para voltarmos a ter acesso a esse Deus que tudo pode, esse Deus poderoso, esse Deus que nos ama e quer nos dar todas as coisas, a única maneira de termos acesso é por um caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Deus, Ele deu Jesus Cristo para que, ao derramar, ao verter o sangue dele, aqueles que recebem, aqueles que creem, aqueles que misturam fé na obra de Deus, têm os seus pecados perdoados. E ao ter os seus pecados perdoados, temos acesso a Deus. Não é pelas nossas obras. Ah, pastor, se eu colocar uma cruz nas costas e caminhar tantos quilômetros, e for até Curitiba, a aba de Curitiba com a cruz nas costas, chegando lá, Deus vai me abençoar? Não. Deus vai me perdoar? Não. Chegando lá com essa cruz, eu vou pegar a cinta, encontrar você no caminho lá. É isso que eu vou fazer. A única maneira, querido, de ter acesso é através do sangue de Cristo. Olha Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Efésios 2. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, sem lenço, sem documento, perdidos. Mas agora, quando? Mas quando? Quando? Agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Em Cristo Jesus, nele, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de... Queridos, como é que eu e você nos aproximamos de Deus? Mediante o sangue de Cristo. Não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro jeito, somente através do sangue vertido na cruz do Calvário, somente através do sangue de Cristo, podemos nos purificar dos nossos pecados, para só então podermos nos aproximarmos desse Deus grandioso, poderoso, ter acesso às suas bênçãos infindáveis, ilimitadas. Deus transformou a queda de Adão, a maldição de Adão, em bênçãos para as nossas vidas, ao ponto de podermos chamá-lo de Pai. Queridos, o diabo achou que tinha derrotado Deus, quando Adão e Eva pecaram, e quando Deus expulsou os dois do jardim. O diabo diz: agora sim, eu derrotei Deus. Mas Deus estabeleceu um plano, um projeto de resgate, enviando Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Adão jamais pôde chamar Deus de Pai. Mas agora, por causa do sangue de Cristo, não somente tivemos o perdão dos nossos pecados, mas também fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos desse Deus ilimitado, desse Deus que tudo pode. Somos filhos de Deus. Que coisa tremenda! Adão era criatura, nós somos filhos. O poder de Deus pôde salvar cada pessoa, transformando essa pessoa. Ele pôde e pode ainda, nos nossos dias. Pessoas indignas passam a ser pessoas dignas, pessoas impuras passam a ser pessoas puras, pessoas que odiavam a Deus, mesmo odiando a Deus, Deus cura o filho daquela mulher, restaura aquela criança, e os médicos dizem: não tem cura, e agora aquela criança corre livre, saudável, feliz.
Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Pessoas pecadoras em pessoas santas, pessoas escravas em pessoas livres, pessoas egoístas em pessoas que se doam, que se entregam, pessoas que não perdoavam, pessoas que perdoam e amam, pessoas ingratas para pessoas cheias de gratidão, pessoas que roubavam, passam a compartilhar o que têm, pessoas que odiavam, passam agora a amar. Que coisa tremenda! Esse texto da carta de Paulo aos Efésios diz que pelo sangue de Cristo Jesus, nós que estávamos longe, agora estamos perto de Deus. A pergunta é: quão perto eu e você podemos chegar de Deus? Quão perto? Gálatas 3:26 fala: olha o quão perto você chegou de Deus. Todos vocês são filhos. Você e eu, nós chegamos tão perto, tão perto, tão perto de Deus, que podemos chamá-lo de Pai, e Ele nos chama de filhos. Não há divisão, não há distanciamento, não há afastamento, e nós nos tornamos filhos de Deus crendo em Cristo Jesus, tão perto como filho, como uma filha, tão perto como possuidor do mesmo DNA. Eu fui no médico e ele disse que essa diabetes, que essa hipertensão, que eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados. Quem que é teu pai? Deus. Quem que é o teu pai? Deus. E ele tem hipertensão? Ele tem diabetes? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Queridos, pastor, mas é o seguinte, eu tenho diabetes, pastor, e daí? Primeiro você precisa parar de dizer que tem. Precisa parar de confessar com seus lábios que tem. E você precisa começar a acessar, estudar a Bíblia, e crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e desenvolvendo a sua salvação, e crendo naquilo que está disponível, porque tudo é possível para Deus. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. Precisamos crescer nessa compreensão, crescer nesse entendimento. Ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. É assim que nós nos aproximamos de Deus, ao ponto de crermos que temos o mesmo DNA dele. Você está me ouvindo? O mesmo DNA. Se você agora crer que o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado, de todo erro, de todo engano, de todo passado, você instantaneamente se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. O Deus Todo-Poderoso passa a ser o seu Pai Celestial. Basta você dizer: Deus, eu creio que o sangue de Cristo Jesus me purificou e me purifica de todo pecado, de todo erro, doença, opressão, destruição, falta, escassez, miséria. Eu creio que em Cristo Jesus eu tenho a vitória absoluta, total, Senhor. Ao crer, Ele muda a sua vida, Ele muda o seu destino, Ele muda você completamente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Marco Aurélio pediu para amanhã ter uma reunião com líderes, só líderes. Está aberto. Às 10 horas. 10 horas. Um bate-papo. Então, se você quiser levantar um pouquinho mais cedo, vai passar aqui, eu vou botar uma cadeira aqui, eu vou ficar sentado, bater um papo com vocês. Eu quero conversar sobre um ponto assim, ultra fundamental na vida cristã, mas assim, ultra fundamental na vida cristã, para você aprender a como ter acesso a esse Deus que tudo pode, como acessar esse Deus tremendo, poderoso. Pastor, é através da fé. Não, não é. Eu posso lhe assegurar que não é através da fé. Não é não. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, veio lá uma tempestade, um vendaval, e Jesus ficou na terra, despedindo uma multidão, e depois, à noite, ele vem andando sobre as águas, e veio ao encontro dos discípulos, e chegou
Uma certa distância eles olharam, acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Ah, é um fantasma. É para acordar os que estavam dormindo, sabe? Gritaram de medo. É um fantasma. É um fantasma. Gritaram de medo. Aí Jesus disse: sou eu, não tenho medo, sou eu. Pedro, com as pedrices dele, né? Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Me diga uma coisa, Jesus tinha opção? Tinha? Não. Ele deixou alguma opção para Jesus? Se Jesus dissesse: não, Pedro, não vem, então não é Jesus. Se é Jesus, ele tinha que dizer: venha. Me diga uma coisa, foi Jesus que pediu para Pedro andar sobre as águas? Não foi Jesus. Foi Pedro. Não foi Jesus. Aí o texto diz que Pedro passa a perna por cima da borda do barco, pisa na água, está firme, tá? Põe o outro, ainda fica meio que segurando ali e tal. Os 11 que ficaram no barco, ficaram fazendo o quê? Torcendo para ele afundar. Eu acho que eles fizeram uma aposta. Vai afundar, não vai afundar, vai afundar, não vai afundar. E Pedro foi andando sobre as águas. Foi ter com Jesus, talvez uns 10 metros, 15, não sei, 10 metros. E vendaval e onda, e isso e aquilo. E o texto diz assim: e Pedro, percebendo que estava afundando, ele clama a Jesus. Espera lá. Nenhuma pessoa que pisa na água vai afundando. Ela simplesmente afunda. Tem como ir afundando devagarzinho na água? Não tem. E Pedro foi afundando. Senhor, socorro! Jesus estendeu a mão, segurou, puxou ele para cima. E diz assim: homem de pequena fé, de pouca fé, por que você duvidou? A pergunta é: qual é a quantidade de fé que você precisa para andar sobre as águas? Pouca fé. Com pouca fé ele andou. Jesus falou: você é um homem de pouca fé? Você não precisa de muita fé para você andar sobre as águas, não. Pastor, mas eu nem consigo andar sobre as águas, então que fé que eu tenho? Menos de pouco. Mas é que ele afundou, não foi porque Jesus disse: Pedro, ande sobre as águas. Porque a palavra não foi dita a ele: ande sobre as águas. Se fosse dito, ele não teria afundado. Com pouca fé ou com nenhuma fé, ele não teria afundado. Porque o que sustentaria Pedro seria a palavra. A palavra que não volta vazia. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. A palavra é espírito, a palavra é vida. A palavra restaura, a palavra cria. A palavra abre portas onde não tem porta. A palavra cria pontes onde não tem ponte. A palavra traz saúde onde há doença. Traz alegria onde existe tristeza. Traz paz onde existe guerra. A palavra. Então não é a fé. É um outro segredo. Se vocês puderem, cenas dos próximos capítulos, amanhã de manhã, se Deus permitir, se for da vontade dele, se Ele permitir, poderemos estar aqui para aprender um pouquinho como acessar toda essa fonte inesgotável de vida, de poder, de graça, de glória, de abundância. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e todas as demais coisas de graça?
Pastor, como acessar isso? Nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você, para que eu e você tenhamos essa compreensão, esse entendimento, a compreensão, o entendimento de que para Deus tudo é possível. Nós servimos um Deus ilimitado. Aleluia. Ilimitadamente podemos viver a nossa vida na presença dEle. Meu irmão, minha irmã, creia nisso, pense nisso, entenda isso, que isso seja um espigão, que isso seja uma verdade dentro de você. E mesmo que nos primeiros passos, crendo assim, nas primeiras escolhas, decisões, atitudes, as coisas não aconteçam assim de uma forma assim instantânea, imediata, continue crendo. Continue crendo. Esses dias um irmão da igreja, depois de uma aula que eu estava dando lá na FATEM, ele falou assim: Pio, que aula tremenda, Pio, que coisa maravilhosa, Pio, a vontade de sair voando, mas por que ainda não estamos vendo tudo isso se concretizar assim, na íntegra? Falei, calma. Falei, venha comigo. Aí li aquele texto, e quando Josué vai atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes colocaram a arca no ombro, e aí eles foram caminhando. O texto diz que naqueles dias o Rio Jordão estava transbordando, tinha saído do leito do rio, estava transbordando. E a hora que eles pisaram nas águas, o texto sagrado diz que lá em cima, talvez 15 quilômetros, 20 quilômetros lá em cima, uma cidade chamada Adã, Deus interrompeu as águas, lá em cima. Pá! Queridos, no instante que eles pisaram nas águas, Deus segurou as águas lá em cima. Quanto tempo demorou para que o rio fosse escoando, até diminuindo e secar diante deles? Não sei, talvez 2 horas, 5 horas, 10 horas, 15 horas, não sei. Mas no momento em que eles colocaram os pés, Deus agiu. No momento em que você crê, Deus age. Pode ser que demore um pouquinho, talvez 1 hora, 5 horas, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 6 anos, não sei. A palavra de Deus diz que quando Daniel estava orando, Daniel capítulo 9, ele recebe a resposta da oração dele 21 dias depois, e quando o anjo vem e diz assim: Daniel, você é muito amado, no princípio das suas súplicas, a hora que você começou a orar, já saiu ordem do trono a seu respeito. Eu fico pensando se os 4 sacerdotes, se o próprio Josué, depois de 4, 5 horas, não vendo a água baixar, você diz: pessoal, desista disso aí, vamos embora, vamos para casa, vamos voltar para o Egito, porque essa água não vai baixar coisa nenhuma. O que eu estou dizendo é: o fato dos teus olhos não enxergarem, não significa que Deus ainda não agiu. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, e daqui a pouco chega um tal de Tomé, e eles eufóricos, felizes, gritando, saltitantes, pulando, diz: Tomé, Tomé, o Mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou. Eu não creio. Se eu não colocar a minha mão aonde tem os sinais dos cravos, a lança que perfurou ao redor dele, se eu não vir com os meus próprios olhos, eu não creio. Não, nós vimos, ele esteve aqui, ele ressuscitou conforme ele havia dito. Não é bem assim. Não. A Bíblia diz que 7 dias depois, Tomé estava com os discípulos, e mais uma vez Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Diz: Tomé, coloque aqui a sua mão, seu dedo aqui nos sinais dos meus cravos, aqui no meu lado.
Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, e caiu prostrado. Ah, é? Agora que você viu, você creu? Mais bem-aventurado são aqueles que não me viram e creem. Tem uns que ouvem a palavra e creem. Tem outros que precisam ver com os olhos para crer. Só que quem ficou 7 dias na dúvida, na tristeza, na angústia, na perplexidade, no desânimo, no abatimento, foi Tomé, e não os demais. Os outros 10. Os outros 10 continuaram crendo. Eu vi o Senhor, Ele esteve aqui. E Tomé não. Eu estou dizendo que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ele lavou você, purificou você no sangue dele, de Cristo Jesus. Escreveu o seu nome no livro da vida. Acampou o anjo dele ao seu redor. Encheu você com o Espírito Santo de Deus. Mesmo que você declare a palavra e você não vê na hora o resultado, saiba que Ele já agiu. Ele já agiu. Ele já agiu. Continue crendo. Continue louvando. Continue exaltando. Continue bendizendo. Continue firme. Não arreda os pés. Não volte atrás. Não desista. Não desanime. Continue declarando. Continue crendo. Continue profetizando. Continue dizendo: está escrito. Não volte atrás. Não pare. Não pare de crer. Não pare de crer. Continue crendo. Esta é a vida cristã. E a palavra de Deus diz: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. O justo pertence a quem? O justo é de quem? De Deus. Ele diz: o meu. Ele chama você e eu de dele. Nós somos dele. O meu justo. Meu justo viverá da fé. Eu quero convidar você a adorar o Senhor com essa música. É uma música lenta, gostosa, ou é muito agitada? Mais lentinha? Enquanto eles estão cantando aqui, glorifique a Ele. E eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, enquanto você estiver cantando esse louvor, áreas, questões que estão fechadas, que estão amarradas, que estão, emperradas, será liberada em nome do Senhor Jesus. Faça igual Davi, louve ao Senhor. A ti pertence a honra, a glória, o esplendor. A ti pertence a majestade, a ti pertence o domínio, a ti pertence a força. Teu é o céu, tu é a terra. Tudo que existe está nas tuas mãos, Senhor. Reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele. Levante as suas mãos em adoração. Bendiga o Senhor. Cante louvores ao Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor, louvado é o Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, bendito é o Senhor. Como expressar, sim, Senhor, tudo que fez por mim? Oh Deus, como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. sim, Senhor. E amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim. E amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim. Que amor é esse, me tornar sua imagem, filho de Deus. Que amor é esse,
amor.